Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Boa noite. Marcinho, pede a solicitação aí pra entrar, tá? Oi, Lilian. Oi, Belzinha. Quanto tempo, meu bem? Oi, boa noite, Boa noite, a paz. a paz. A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria. Amém. E aí, já tem quantas pessoas aí? 3 pessoas, né? É. Esperar um pouquinho. Abel. Boa noite, Bel, a paz. Boa noite, Luan, Serginho. Tá todo mundo junto aí assistindo, né? É. Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo. Olene, você pode fixar a palavra aí? Você consegue fixar? Consigo. Boa noite, Geisa. A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria, gente. Seja bem-vindo. 5, 14, 18. Santidade. Marcinho, você fez um filtro aí que você ficou com um olho só. Não saiu, não? Saiu. Eu não sei mexer nisso aqui direito, não. Eu fico perdido. Saiu? Saiu? Saiu. Tá normal agora? Tá. Com 2 olhos. Então tá bom. Seja bem-vindo, Nico. A Lilian tá falando que ela tá do Rio de Janeiro buscando a paz e o amor de Maria em Lídice. Amém. Boa noite. Saudade da Lilian. Nil, boa noite, Nil. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Que bom, fico muito feliz ver você aí, viu? A gente tá só aguardando um pouquinho para ver as pessoas chegando aí. Fica firme aí, irmão, pra você assistir um pouquinho aí a palavra, viu? Quem sabe Deus não vai falar com você hoje, nessa noite. Boa noite, a paz, meu irmão. Seja bem-vindo, Nil. Lembrei do padre lá que foi celebrar e colocou um filtro de cachorrinho. Você viu? Eu lembro disso aí. Eu tô rindo aqui que você tá com o olho só. Ai, ai. Mas agora tá normal, né, Helene? Tá, agora você tá com os 2 olhos.
Eu fico preocupado porque eu não sei mexer com isso direito. Uhum. Vamos começar então, para a gente não perder muito Vamos, tempo, né? isso, vamos dar Então início. vamos. Aí quem for chegando, vai chegando. Quem vai chegando aí vai. Então, quem puder já pegar a palavra, tá em Efésios capítulo 5, versículos do 14 ao 18. Então, a gente está, mais uma vez, né, iniciando o nosso encontro, nosso segundo encontro do momento catequético, em que a gente se propôs a estar trazendo um pouco, né, do aprendizado, né, dos ensinamentos em que a igreja passa para a gente através do catecismo, né? Muitos não têm acesso ao catecismo, então a gente se propôs em trazer um pouco do magistério da nossa igreja, né? Que é o catecismo da Igreja Católica. Então, vamos iniciar, né? Já dando boas-vindas a todo mundo que está aí, que veio aqui participar com a gente nessa noite de oração, de palavra, de catecismo, né? Catequese, para que a gente possa estar cada vez mais por dentro, né? Da nossa igreja católica, verdadeira igreja. Então, que a gente possa iniciar esse encontro já pedindo a Trindade. Essa semana foi celebrada a domingo, né, da Santíssima Trindade, ontem. Tivemos a missa online. Então, vamos iniciar, né, invocando esse Deus, né, que é um, mas também é trino, né? Então, que a gente possa iniciar esse encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no coração de cada um que veio aqui hoje. Que a paz esteja na sua família, né? Assim como Jesus entrou naquela sala onde os discípulos estavam fechados e desejou a paz, é assim também a gente deseja para vocês, né? Que a paz esteja na casa de vocês, no coração de vocês, que um coração em paz, né, traz muita alegria para Deus, né? Então, pedimos também a presença da Virgem Maria no nosso meio, nossa mãe, nossa rainha, aquela que nos ensina a caminhar, assim como ela ensinou o próprio Cristo a caminhar, ela nos ensina também a caminhar, né? Então, pedimos à Senhora Virgem Maria que possa passar na frente de cada dificuldade que os seus filhos estão enfrentando nos dias de hoje, que a Senhora possa pegar na nossa mão, nos conduzir para o caminho do seu Filho Jesus, o caminho que é reto, o caminho de santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Né? Depois dessa oração, onde a gente pede mesmo a presença do Espírito Santo, esse Espírito Santo, né, que nos dá força diante das nossas fraquezas, é Ele que nos consola diante de tantas aflições que a gente enfrenta no dia a dia da nossa vida, Ele nos consola diante das batalhas onde a gente vem enfrentando, tanto batalha física, né, quanto as batalhas espirituais que a gente não vê, mas que está aí, né, no dia a dia de cada um, né? A gente pede a esse Santo Espírito que santifique a nossa vida, que nos ensine, né, que a gente precisa entrar nessa intimidade com o Espírito Santo, né? A gente precisa pedir que ele nos oriente, né,
oriente a nossa vida, oriente a nossa caminhada, e, acima de tudo, é necessário que a gente obedeça essa orientação. Porque quando a gente pede, né, vem Espírito Santo, me orienta nessa situação em que eu estou vivendo, muitas vezes o Espírito Santo fala com a gente, mas a gente não ouve, a gente não obedece, a gente acaba fazendo a nossa vontade e não a dele, né? Então é preciso a gente pedir esse Espírito Santo a cada dia e obedecer, né? Toda essa orientação que ele nos dá no dia a dia. Então, a gente pode agora estar iniciando o nosso encontro com a palavra, né? Quem pegou aí, vou repetir, Efésios capítulo 5, versículos do 14 ao 18. Hoje a gente vai estar falando sobre a santidade, né? A gente se fala muito do pecado, né? Como essa semana eu estava conversando, né, Marcinho, com você, a gente estava falando sobre isso, se fala muito do pecado, mas muitas vezes a gente falar do pecado é julgar muitas vezes, né? A gente só aponta o erro, mas a gente não ensina. Muitas vezes a gente não ensina o caminho. Como não pecar? Como viver essa santidade, né? Seja santo porque o teu pai é santo. Então a gente precisa conhecer, né? Essa santidade, como buscar a cada dia. Então, a leitura não é um evangelho, é uma carta escrita de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 5, de 14 ao 18. Desperta, tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Então a gente vai partilhar um pouquinho nessa palavra. Marcinho pode começar, né, a partilhar um pouquinho da palavra para a gente ir interagindo. Quem quiser participar também, fazer perguntas aí, né? Boa noite, Fernanda, Dirce, o povo que está entrando aí. Então é com você, Marcinho. Vai lá. Tá bom, Ed. Então eu já vou começar igual Paulo fazia naquela época, né, quando ele enviava as cartas, né, para as comunidades, ele começava dando a paz, né? E ele falava assim, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, as cartas de Paulo sempre se começavam assim, dando a graça. Então, e a gente possa fazer desse momento também uma graça, né? Que a graça de Deus possa cair sobre cada um de nós, e principalmente naqueles que estiverem com o coração mais aberto, porque a graça de Deus, o que é a graça? A graça é algo que a gente não merece, mas mesmo assim a gente recebe, porque Deus dá ela para a gente de graça, né? É por isso que se chama graça, porque ela vem de graça, mesmo sem a gente merecer, Deus envia ela sobre nós. Então nós estamos debaixo da graça de Deus, sabe? Então essa palavra de hoje, essa carta que Paulo envia a Efésios, ela está centralizada em Jesus Cristo. Ele é a ideia central dessa carta, sabe? Então, assim, o projeto de Deus é uma reconciliação, enviando Cristo para que a gente possa ser reconciliado através de Cristo. Então, eu queria fazer uma partilha sobre o versículo 16
e o 17, lembra? Para a gente começar, a gente vai fazer assim. Quem está aí participando junto com a gente, como a Lene já falou no início, isso aqui é uma catequese, né? A ideia nossa é de estar transmitindo algo novo para você, um conhecimento. Né? Assim como essa palavra de hoje, ela é atualizada. Essa palavra de hoje, Lene, ela está atualizada para mim, para você e para quem está assistindo. Eu não sei se você percebeu isso. Sim. Né? Então, assim, a gente vai ler a Bíblia, a Sagrada Escritura, e a gente vai perceber aqui agora que Deus quer falar comigo e com você agora, no presente. Entendeu? Deus vai falar comigo e com você agora, através da palavra. Porque a palavra é Cristo, o verbo é Cristo. É Deus, né? Como a Lene falou sobre a Santíssima Trindade, os três que são um. Então, o versículo... Quer ver? O versículo 16 fala assim: aproveitando o tempo presente, porque os dias são maus. Olha só. Aproveitando o tempo presente. O que Deus quer falar com a gente aí nessa palavra? Né? Aproveitando o tempo presente. Qual é o nosso tempo presente que a gente está vivendo hoje? O presente é agora. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Os tempos são maus. Então, assim, desse mau tempo que nós estamos passando, que ele é passageiro, qual é o aproveitamento que eu estou tirando disso? Do que eu tenho aproveitado nesse tempo mau? O que eu tenho feito com a minha vida, com o meu tempo? Com que eu tenho gastado o meu tempo? Né? Como eu tenho aproveitado o meu tempo nesse tempo mau? Então, a gente já começa por aqui. Eu preciso já pedindo resiliência com o Senhor, aquilo que a gente sempre trazia dentro dos nossos encontros. Né? O Luciano, nosso coordenador do catecumenato, Luciano, ele sempre batia muito em cima. Gente, vamos pedir resiliência. Vamos pedir resiliência. Então, esse é um tempo da gente pedir resiliência. Né? É um tempo mau, um tempo difícil, onde nós estamos enfrentando essa batalha, que é uma batalha espiritual. Né? A nossa luta ela não é contra a carne, né? E contra os ossos, contra o humano. A nossa luta é contra os príncipes e potestades do mundo. Então, quer dizer, a nossa luta ela não é contra as pessoas. A nossa luta ela é espiritual. Então, quando eu começo a buscar essa sensatez, né, eu preciso ser uma pessoa sensata. Assim como a palavra vem falando da sensatez, eu preciso ter um equilíbrio. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu preciso ter sobriedade. Eu preciso ter juízo. Eu preciso fazer o quê? A vontade de Deus. Sabe? Eu preciso trocar a minha vontade com a vontade de Deus. Eu tenho que deixar Deus agir na minha vida. Você, Lene, tem que deixar Deus agir na sua vida. Tem que deixar Deus ser Deus na sua vida. Sabe? Então a gente precisa deixar Deus trabalhar. Deus está trabalhando. Ele está trabalhando por mim, por você, por cada um de vocês que estão aí participando dessa live. Deus ele não dorme. No Salmo, ele fala que Deus não dorme. Entende? Então Deus está trabalhando para quê? Para que a gente possa conseguir voltar às raízes, sabe? A gente precisa voltar a ter uma consciência de um cristão, de um verdadeiro cristão. Muitas das vezes a gente fica só nas palavras, a gente fala demais, a gente quer dar conselho, a gente quer exortar, mas a gente acaba esquecendo que o meu chamado, o seu chamado é dar testemunho, cara, com a vida. Era isso que Paulo cobrava daquele povo. Porque era um povo que vivia na libertinagem, um povo que vivia no pecado, um povo que era pagão, sabe? Então Paulo veio para aquela comunidade para transformar a vida daquelas pessoas. Ô, Lene, você está conseguindo me ouvir direito? Tranquilo. Não está dando eco, não? Está ruim não? Não. O retorno para mim está muito ruim. Tá bom. Vocês aí estão conseguindo me ouvir direitinho? Todo mundo aí está conseguindo me ouvir?
Se você estiver conseguindo me ouvir direitinho, coloca um joinha aí que tá ok, o áudio tá bom. Aham. Então, Lene, o que que acontece? A gente precisa resgatar isso da gente. Olha só, o tempo que a gente tem é pouco, não é? É, Aí na live? É o quê? Uma hora? uma Se hora. acabar, se acabar, depois você retorna, porque de repente Retorno. possa ser que a gente não consiga transmitir tudo. Né? Sim. Então, assim, para a gente Aham. poder fazer um momento legal, um momento perfeito para que as pessoas possam compreender, de repente, com uma hora não vai ser o Sim. suficiente. Então, Aham. assim, Lene, então a gente precisa voltar, Deus está chamando a gente a ter juízo, porque a gente perdeu o nosso juízo. A gente perdeu o quê? O nosso equilíbrio. Nós perdemos a nossa sobriedade. Por isso que ele está falando aqui, depois, para que a gente não se embriague com o vinho, que leva para a libertinagem, ou seja, que leva para uma vida desregrada e batendo bem em cima. Uma libertinagem é uma vida entregue à sexualidade. É diferente da liberdade, né? É o oposto. É o oposto. Então, a minha liberdade, eu só consigo a minha liberdade em Cristo. É através de Cristo, é através do Espírito Santo que eu consigo essa minha liberdade. Entende? Então, assim, nós fomos constituídos, nós fomos sonhados, predestinados, amados por Deus, para que a gente tenha uma vida de santidade. De santidade. No início, quando Deus criou o homem, criou o ser humano, nós somos a criatura de Deus, ele fez a gente o quê? A imagem e semelhança dele. Ou seja, perfeito. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, é porque Deus nos fez como ele, perfeito, santo. Sabe? Então, isso se perdeu, né? Isso hoje é careta. Sabe? Isso hoje, já para as pessoas, isso é caretice, santidade é caretice. Para os jovens, então, é muito difícil você viver a santidade. Para o jovem é impossível. Mas não é impossível. A gente precisa resgatar isso, voltar nas raízes. É isso que o catecumenato vem trazer para a nossa comunidade. É isso que o catecumenato vem resgatar na minha vida. Veio resgatar e me resgatou. Por quê? Porque foi preciso voltar nas origens. Sabe? Então a gente precisa voltar a ter uma consciência moral. A nossa consciência hoje está uma consciência de imoralidade. A gente vive numa imoralidade. A humanidade se perdeu, virou as costas para Deus. A humanidade perdeu a confiança em Deus, né? Porque foi através do quê? Como que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo através da desobediência, né? O abuso, a libertinagem. Foi através da libertinagem, a pessoa querendo viver ele achando que estava vivendo uma liberdade, e pelo contrário, ele estava vivendo a libertinagem. O quê? O abuso. E isso cortou o elo, cortou a amizade da humanidade, do ser humano, da criatura com Deus. E a gente precisa resgatar isso, essa amizade com Cristo, essa amizade com Deus. Eu preciso resgatar isso de volta. E como que eu faço isso? Só você falando, a Elisiane comentou aqui para a gente tomar cuidado com as nossas vestes. Hoje em dia, não perde Tá o bem, que você então. estava falando aí, não. Segura aí para você não esquecer. Nos Tá. dias de hoje, voltou através da consagração à Nossa Senhora. A gente está falando de santidade, mas a gente não pode deixar de falar do que a consagração à Nossa Senhora, que está muito, né, aflorado nos dias de hoje, tem trazido de volta a modéstia. Muitas mulheres e muitos homens também estão aderindo à modéstia, né? A Josiélia falou, tomar cuidado com quem a gente anda, né? Realmente a nossa conduta, né? Porque aqui no início aqui, quando Paulo começa a falar, ele escreve para essa comunidade, né? Que vive uma situação de perversão e vício. E o que mais atual do que essa situação, né? Era uma sociedade que vivia de uma forma errada, mas que era aceita como se fosse certo, né? Então, é o que a gente vive hoje. Existe algo mais atual que isso? Não existe, né?
Então, por isso que me lembrou o que a Elisiane falou aí, me lembrou muito o que muitas pessoas estão vivendo nos dias de hoje, que estão voltando à modéstia, né? Ao uso das roupas modestas, né? Tem, tem sido muito, a mulher tem sido muito banalizada? Tem, porque muitas mulheres realmente, através das vestes, elas mesmas não se consideram mais respeitáveis. E muitas não mulheres estão se dando valor, né? não se dando valor, não se dando respeito. E ao contrário, muitas estão aderindo, né? Que muitas vezes são chamadas, aquela lá tá parecendo uma velha, né? Tá de saião. Então, assim, muitas mulheres estão aderindo a isso, né? A modéstia, ao uso de saias, uso de roupas modestas, a forma, né, de falar tá voltando, tá mudando. Então a gente vê que ainda bem, graças a Deus, as coisas estão assim, para algumas pessoas estão sendo consertadas, né? Então, isso que a Elisiane falou ali agora, comentou, a gente precisa observar as nossas condutas, né? Isso aí. E aí, nesse resgate, né, assim como a Lília colocou aí também, essa palavra aumenta a minha fé. Acorde, ou seja, desperte você que dorme, e levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Então, essa palavra que a Lília colocou aí, ela está chamando a gente para quê? Para um despertar. É por isso que a palavra ela é atualizada como se ela fosse escrita hoje, porque Deus é no versículo que te chamou a atenção. Eu não conheço quem é essa Lília, eu não sei se ela, Não, você conhece, mora aqui. sim. Ela morava aqui, ela morava aqui, ela era do catecumenato, lembra? Que ela entrou no finalzinho, se crismou aqui, que o Luciano foi padrinho dela. Ah, Ela tá. chegou Ah, no finalzinho, ela lembra? Tinha uma filha que participava também de tudo, Já sei esqueci o quem é. nome da Já sei quem é. sabe quem é, né? Ela voltou para o Isso. Rio, mas Então, ela está aqui Lília. presente. Ah, que bom. Então, Lília, essa palavra que você colocou aí, ela é um despertar para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. Porque quando a gente fala, né, Lene, o primeiro ouvido aqui é o meu. Então, eu sou o primeiro a ouvir, né, a palavra de Deus. E aí eu tenho que O tomar ouvido, posse dessa palavra. né? Oi? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, eu primeiro tenho que ouvir. Né? Então, assim, quando você colocou essa palavra aí, ela já me deu um. Não, não caiu, não. Ela tá dando uma oscilada, mas ela. Mas tá dando para ouvir. Tá tranquilo. E aí, vocês estão ouvindo aí direitinho? Tá dando Tá para aqui, o ver? pessoal tá comentando. Tá ouvindo, sim. Tá bom. O meu aqui tá ruim, eu não estou conseguindo enxergar aqui direito. Não sei se eu estou conseguindo mexer alguma Não, coisa mas aqui. tá dando para ouvir. Tá Não, cheio é de porque coisa na minha frente aqui, eu não estou conseguindo ver. cortou o áudio que o pessoal falou. Você não tá no lugar aí que a internet tá fraca, não? Não. Deve ser a internet que Né? está oscilando mesmo. Pode ser. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Eu tô te ouvindo. Ah, tá ouvindo sim. Não, Voltou. a sua imagem está muito ruim Voltou. também, está cortando muito. Não, você também tá borrado. Não esquece, não. Não esquenta, não. Mas Então pode tá bom. falar que tá dando pra ouvir. Tá? Tá. Então, assim, a palavra de hoje ela está chamando a gente para um despertar novo, porque os tempos são maus. Sabe, Helene, o mundo que nós estamos vivendo, o povo está achando que está tudo bem, e não está tudo bem. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, você é um pregador da palavra, você tem que levar uma palavra de esperança e de fé. Sim, a gente tem que levar uma palavra de esperança e de fé, mas a gente tem que levar a palavra verdadeira também. A gente não pode só querer passar a mão na cabeça das pessoas, levando aquilo que ela quer ouvir.
ela precisa ouvir Exatamente. também aquilo que ela não quer ouvir, porque é aí que vai gerar uma mudança, um incômodo na pessoa. Então, o Aham. Paulo, ele pregava isso nas comunidades, para as pessoas, para que elas pudessem o quê? Despertar. Ó, acorda, porque vocês estão dormindo, vocês estão como mortos. Vocês estão levando uma vida de pecado, de libertinagem, e isso vai arrastar vocês para a morte, sabe? E a morte não é essa morte do corpo, é a morte do espírito. Paulo está falando, ele é tão preocupado porque ele está falando de algo que é sobrenatural, ou seja, está acima do natural. Aquilo que os nossos olhos não conseguem Aham. enxergar, o sobrenatural. Então, a nossa preocupação também como mensageiro de Deus, que nós somos mensageiros de Deus, e nós fomos consagrados, né, a ser profeta, ou seja, profeta é profetizar palavras, sim, boas, de esperança, de fé, mas a gente também tem que profetizar aquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos espirituais. Então, ou seja, para a gente conseguir ter uma vida de santidade, a gente precisa de ter uma comunhão com Deus. A gente precisa fazer uma experiência com o Espírito Santo. Porque para mim alcançar a minha santidade, eu preciso conhecer o Espírito Santo. Para me poder ter uma vida, o 18 aqui está falando. Não se embriague com vinho, que leva para a libertinagem, mas busquem a plenitude do Espírito. Ou seja, eu preciso buscar a totalidade. Sabe, eu como cristão, nós como cristãos católicos, nós fomos chamados a viver uma vida de pessoas totalmente cheias do Espírito Santo. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Isso é plenitude, é quando a gente é o total, é a totalidade. Né? Essa plenitude, qual é a minha plenitude como pessoa, como Márcio, qual é a minha plenitude como cristão, como filho amado de Deus, qual é a minha plenitude? Né? É que eu seja cheio do Espírito Santo, para me poder alcançar o quê? Aquilo que nós perdemos, que foi a nossa santidade. Porque o desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. Né? Então, você que está ouvindo a gente aí nessa live, você que está com a Bíblia aí, a gente está em Efésios. Eu queria que você pulasse um pouquinho para frente, depois de Efésios, aí vai vir Filipenses, e depois vai vir Tessalonicenses. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e o capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. No versículo 3. Para que a gente possa entender aquilo que está aqui no versículo 17, viu? O que está no versículo 17? Não sejam insensatos, ou seja, não seja sem juízo. Tenha equilíbrio e tenha sobriedade. Sejam sóbrios. Ao contrário, procure compreender a vontade do Senhor. Então, ou seja, eu preciso compreender qual é a vontade de Deus na minha vida. Você já se fez essa pergunta alguma vez? Qual é a vontade de Deus na sua vida? Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que você já fez essa pergunta. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Então, aqui, na carta de 1 Tessalonicenses, ela vai estar te falando qual é a vontade de Deus. Eu falei versículo 3, mas vamos começar do 1 para a gente compreender melhor. Vocês vão me ouvir aqui falando rápido um pouco, porque o nosso tempo é curto. Né, Lene? Mas eu vou pedir para a Lene depois se cortar aqui a nossa live para que possa voltar para a gente encerrar. Eu volto. Tá. Então é assim. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, pega sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos começar do versículo 1. De resto, irmãos, pedimos e suplicamos no Senhor Jesus. Vocês aprenderam de nós como comportar-se para agradar a Deus. Vocês já se comportam assim. Continue progredindo. Continue progredindo. Vocês conhecem as instruções que lhes demos. Em nome do Senhor Jesus. Olha aí agora no versículo 3, presta bem atenção.
a vontade de Deus é que vivam consagrados a Ele e que se afastem da libertinagem. Que cada um saiba usar o próprio corpo na santidade e no respeito. Aquilo que você estava falando, Lê. Aquilo que você estava falando sobre a gente saber se comportar. E a modéstia, Lê, muitas das vezes a pessoa também acha que está só na roupa. Sim, claro. A modéstia, não é só ela na não roupa, está né? só na roupa. Né? Não, então, de assim, jeito a nenhum. modéstia, ela está no nosso interior. Você quer falar um pouquinho Na sobre a sua vivência. modéstia? Oi? Você quer falar um pouquinho da modéstia? Não, pode falar. Pode falar. Então, assim, a modéstia, ela tem que partir de dentro para fora. A modéstia, eu posso estar muito bem vestido, né? Entre aspas, a gente também tem que entender o que é estar bem vestido, né? Então, eu posso estar muito bem vestido, mas eu posso ter dentro de mim cheio de hipocrisias. Né? Eu posso falar de Deus, eu posso querer ser um santinho, né? Mas por dentro eu não tenho modéstia nenhuma. Ou seja, eu saber me colocar, me comportar nos lugares, né? Eu saber colocar as palavras no lugar certo, no momento certo. Né? A modéstia, ela está tudo envolvida, não só na vestimenta, mas ela está na pessoa. Eu preciso ser uma pessoa educada, eu preciso ser uma pessoa cheia de amor, eu preciso ser uma pessoa humilde, simples, porque foi assim que Cristo ensinou para a gente, a simplicidade. Né? Ele não era a modéstia de humilde e uma pessoa simples. Eu vou citar uma pessoa aqui que eu gosto muito dela e vejo isso nela. Eu consigo enxergar isso nela. E eu acho que a gente, como cristão, a gente deve fazer isso. A gente deve ser testemunho e glorificar Deus no nosso corpo, assim como essa palavra está falando. Eu preciso usar o próprio corpo na santidade e no respeito. Então, quando eu faço isso, eu estou glorificando a Deus, Lene. Com o corpo. Com o corpo. Entendeu? Então, eu preciso... É isso que eu falei sobre a gente buscar e resgatar na gente, porque nós somos testemunha de Cristo. Nós tivemos uma experiência com o Espírito Santo. Nós buscamos essa plenitude porque é o ápice do cristão. Esse é o ápice do cristão. É essa plenitude que eu preciso buscar, uma vida total no Espírito. Então, quando eu trago para o meu corpo a santidade e o respeito, eu estou glorificando no meu corpo, eu estou glorificando Deus. Eu vi isso na live do Ju, quando ele fez em Rio Claro. E eu gostei, amei demais. Entendeu? Porque a gente vai sempre colhendo um do outro. A gente precisa se alimentar. Né? A gente vai se apoiando, a nossa fé, a gente vai se apoiando um no outro. Então é isso. Se você tinha dúvida sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida, e hoje Deus possa estar fazendo uma faxina, uma limpeza na sua memória, para que você tenha resgatado a sua sensatez, o seu equilíbrio, o seu juízo, para que daqui em diante, assim como Paulo veio falando, né, que as pessoas já tinham sido instruídas por ele, assim muitas pessoas já também foram instruídas sobre isso. Muitas vezes, quantos retiros as pessoas vão pulando de retiro em retiro, vão assistindo pregações e pregações, vão vendo, buscando conhecimento, e as pessoas não mudam de vida. Né? A gente vê muito então, isso, assim, né? Então, para me glorificar a Deus, eu não preciso estar só totalmente adorando Ele no Santíssimo Sacramento. Não, para me glorificar a Deus, eu tenho que glorificar Ele com o meu testemunho como pessoa, como cristão católico. Sabe? Eu tenho que honrar a minha igreja.
porque hoje a nossa igreja, por muitos cristãos que perderam essa sensatez, muitas pessoas hoje nem vão mais na igreja. Porque o que atrai as pessoas para Deus, né? O que atrai? O que atrai as pessoas para Deus? As pessoas preocupadas em trazer pessoas para a igreja. Não, está errado. Eu não tenho que estar preocupado em trazer as pessoas para a igreja. Eu tenho que estar preocupado em trazer as pessoas para Deus, para Cristo. Sabe? Porque muitas das vezes, quando eu começo a pensar com as minhas ideologias de ser humano, de pessoa, eu começo a errar. Por quê? Porque eu não estou deixando Deus ser Deus na minha vida. Eu estou querendo colocar as minhas vontades na frente das vontades de Deus. E a palavra de hoje está falando o quê? Você tem que buscar o quê? A vontade de Deus, não é a sua vontade. Entende? Então, a santidade é isso. Então, a gente vai pular agora lá para o versículo 7, né? E aí a gente vai no capítulo 4 aí de Tessalonicenses, no versículo 7, ele vai falar para a gente qual é o nosso chamado. Ele falou qual é a vontade de Deus, né? Aqui, qual é a vontade de Deus para mim, para você, para cada um de nós. E agora ele vai mostrar qual é o meu chamado e o seu chamado, o chamado de cada um de vocês que estão aí nessa live. Se você também tem dúvida do teu chamado, de repente você já tem uma caminhada na igreja, né? Com Cristo, e você tem dúvida de qual é o teu chamado. Então hoje Jesus está te chamando, sabe para quê? Para você tirar essa mentalidade mundana sua e você mudar de vida. Deus está te chamando você para uma conversão. Essa palavra ela está chamando para a gente mudar de vida, uma metanoia. Está pedindo para a gente ter uma mudança de pensamento. A metanoia isso, é mudança de pensamento. Hoje, Lene, numa roda de amigos, se você sentar numa roda de amigos, né, entre aspas, né, colegas, porque amigos são poucos. Se você contar uma verdade, você vai fazer isso, ó, suar para a pessoa acreditar que aquilo que você está falando é verdade. Não está ouvindo? Não estou ouvindo, está travando. E agora, está me ouvindo? Agora estou. Tá? Então, o que eu estava falando? Então, hoje, para você contar uma verdade no meio de uma roda de amigos, você faz isso daqui, você soa para que as pessoas acreditem no que você está falando, e que é verdade. Sabe? E aí, se você chega nessa mesma roda de amigos e você conta uma mentira, as pessoas acreditam assim, ó, no estalo, é rápido. Então, quer dizer, hoje a verdade, ela não está sendo mais a verdade. Hoje a mentira está tomando conta. Hoje a mentira ela está tomando conta da humanidade. Inverteu os valores. E é isso que a gente precisa resgatar. E para mim poder resgatar isso, eu preciso buscar uma experiência e viver uma vida na plenitude do Espírito Santo. Eu preciso viver uma vida de santidade. Assim como a igreja canonizou mais de 20 mil santos. Olha só a nossa igreja. Eu estava vendo uma entrevista hoje que o Papa Francisco, só o Papa Francisco, parece que foi 839 santos que ele canonizou. Olha só o Papa, só esse Papa Francisco, 839. Mas isso eu vi em 2013 ou foi em 2014. Agora, com certeza, deve ter aumentado. Porque o Padre Léo também está para ser santificado. Eu não sei se já foi, né? Mas ele está também, o Padre Léo. Foi aberto. Então, quer dizer, é muito mais de 20 mil santos. E são nessas pessoas que a gente precisa se inspirar, Lene. Sabe? A gente precisa, olhar para esses santos, ver a vida que eles viveram e a gente querer viver isso. A gente precisa querer viver a santidade, assim como a Virgem Maria. A Virgem Maria é o nosso espelho. Esses mais de 20 mil santos, eles se espelhavam e olhavam para a Virgem Maria. Entende? Então, assim, a santidade da Virgem Maria, ela tem que ser, para mim e para você, um exemplo, não só de santidade, mas de discípula, né, de obediência, de amor, né, de simplicidade, de humildade, tudo isso. A gente tem que resgatar essas coisas para a gente. Eu tenho que glorificar Deus no meu corpo e eu tenho que fazer com que a minha santidade ela gere santidade nas pessoas.
Eu preciso passar no meio das pessoas assim, e a pessoa fazer assim, ó, sentir um cheiro e exalar o cheiro de Cristo. Por que você gosta de assistir pregações do Padre Léo? Por que você gosta de assistir pregações do Frei Gilson? Por que você gosta de assistir pregações do Padre Fábio de Mello? Por quê? Porque eles exalam o cheiro de Cristo, eles exalam a santidade. Sim. Por que as pessoas gostam de ficar perto dessas pessoas? Porque ela traz a paz, ela traz o amor, ela traz a simplicidade, ela traz a humildade nas pequenas coisas, cara. Sabe? Então, aí, agora, no versículo 7, ele vai falar assim: Deus nos chamou não para a imoralidade, ou seja, a libertinagem, né, também, para a imoralidade, mas para a santidade. Então, o meu chamado e o seu chamado é ser santo. Se você tem dúvida do teu chamado, como leigo da igreja, como ministro da Eucaristia, como coordenador de pastoral de algum movimento, se você tem dúvida do teu chamado é você viver a santidade. É viver a santidade. Né? Então, o catecismo, ele vai falar sobre isso. Aqui a gente falou na Sagrada Escritura. Né? A gente veio e trouxe, mostrando qual é a vontade de Deus para mim, na minha vida e na sua vida, e qual é o meu e o teu chamado a gente a viver. Sabe? Então, antes da gente pular, Lênin, no catecismo, você está aí com a Bíblia aí, eu queria que você pegasse aí também, você que está com a Bíblia, ela fica quase ali no meio da Bíblia, perto lá nos profetas, né? Perto de Isaías. Jeremias capítulo 1. Você pode ler aí, Lê? Jeremias capítulo 1. Eu não escutei o que você falou. A gente vai fazer um caminho pela palavra, né? A gente vai fazer um tour. Então, tem como você pegar a palavra Jeremias, profeta Jeremias, está lá perto de Isaías. Capítulo Jeremias? 1. Capítulo 1. Do versículo 4 e 5. Tá. Jeremias 1. Veio a mim a palavra do Senhor. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Tá vendo? Você tá vendo? Olha só, olha a profundidade dessa palavra. Olha a profundidade dessa palavra. Antes de formar você no ventre da sua mãe, viu, Lênin? Antes de formar você, Lênin. Quer dizer, Deus nos formou. Deus nos amou. Deus nos sonhou. Deus nos predestinou à santidade. Deus, ele já predestinava, ele já sonhava antes de a gente ser formado no ventre da nossa mãe, antes de a gente ser concebido. Então, antes disso tudo, ele já tinha nos formado, Lênin. Olha isso, cara. Olha a profundidade. Eu não tô rindo por causa disso, não. Você sabe por que eu tô rindo? Que eu tô achando espetáculo. Porque a música que eu separei fala disso aqui. É essa letra. É o Espírito Santo que vai conduzir a gente, né? Impressionante. Impressionante. Então, assim, é o que a Fernanda colocou aí, ó. Cristão não pode ser confundido. Pelo contrário, a gente não pode ser confundido, né? Porque nós fomos tirados do meio, Lênin. Nós fomos selecionados. Deus fez algo maravilhoso na minha vida, Lênin. Sabe? É por isso que eu tenho esse desejo. A palavra santo quer dizer separado, né? Nós somos separados. Exatamente. Isso, então, foi o que a Fernanda colocou aí. Separados. Nós fomos separados porque Deus nos escolheu para ser o povo dele, para sermos eleitos, né? O povo eleito de Deus. Então, assim, a gente precisa, atrás dessas palavras que a gente está lendo aqui, a gente precisa buscar algo atrás, por trás, algo sobrenatural,
Porque se eu pegar a palavra de Deus e só ler ela, não vai servir de nada, não vai adiantar de nada. Eu preciso ir além, eu preciso ir atrás. O que essa palavra está me dizendo aqui? Qual vai ser a minha resposta diante de tudo isso que eu ouvi aqui hoje? Qual vai ser os frutos que eu, como cristão católico, eu vou estar dando daqui para frente? Quais são os frutos que eu tenho dado, Lene? Quais são os frutos que você tem dado, Lene? Você já parou para pensar nisso? Quais são os frutos que você tem dado? Não. Quando você partir para Deus, porque a morte, o catecismo da igreja, ele fala que a morte ela não é o fim, ela é o começo para a vida. Então, assim, quando eu partir daqui, quais são os frutos que eu vou deixar aqui? Eu preciso pensar nisso, hein? Sim. Quais são os frutos que eu vou deixar aqui para os meus filhos, para os meus irmãos, para os meus amigos, para as pessoas que viveram comigo? Será que na hora lá que eu estiver no caixão lá, a pessoa vai olhar para mim e vai olhar se foi esse cara aí da gente boa, cara? Marceira maneiro, pô, eu gostava tanto dele, cara. Né? Pô, a gente partilhava tanta coisa boa, a gente brincava. Ou será que vai chegar uma pessoa perto para mim? Isso aí foi tarde. Já era para ter ido embora. Né? Então, assim, eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar nisso. Porque hoje, Lene, o povo está pensando nessa vida mundana. O povo está pensando em bens materiais. Não é que você não possa ter bens materiais. Não é isso que eu estou falando. Não é isso, porque se você for buscar a história de Jó, você vai ver lá que ele foi uma das pessoas mais ricas que teve. Né? Mas por quê? Por obediência. Né? Então, assim, o profeta Jeremias, quando ele recebeu essa palavra do Senhor, ele já veio com uma desculpa. E é assim que a gente faz. Quando Deus fala com a gente, às vezes a gente fica com medo e quer toda hora dar uma desculpa. Ah, estou com dor de cabeça. Ah, não, eu não sei fazer isso. Ah, não sei fazer aquilo. Não, você não vai fazer. Quem vai fazer é o Espírito Santo que habita dentro de você. Não é você que vai fazer. É o Espírito Santo que habita dentro de você. Então, Jeremias falou assim, olha a resposta de Jeremias. Mas eu respondi, ah, Senhor, Deus, eu não sei falar. Olha, desculpa, eu não sei falar. Ah, Senhor, porque eu sou jovem. Olha isso, porque eu sou jovem. Entendeu? Olha a desculpa. Então a gente é assim, a gente vive querendo dar desculpa. E nisso o tempo está passando. O tempo está passando e eu não estou progredindo. Assim como Paulo queria que aquela comunidade progredisse, Deus quer que a gente também tenha esse processo de amadurecimento. Eu vejo hoje, esse povo uma falta de amadurecimento total. Sabe? Um desvio da santidade por coisas desse tamanhozinho, sabe? Por coisas insignificantes. A gente não pode, porque toda vez que a gente faz isso, a gente fere a Deus, porque toda vez que eu faço isso, que eu me afasto da presença de Deus por essas coisinhas pequenininhas, eu começo a pecar e eu começo a ofender a Deus, porque o pecado é uma ofensa a Deus. Até porque, né, Paulo fala aqui que nós não podemos viver como pagãos, né? Não nessa palavra, eu acho que não é nessa palavra, porque Paulo sempre falava, né, a respeito da conduta, ele sempre estava exortando o povo, né, que as comunidades em que ele tinha fundado, né, que eles não poderiam voltar àquela vida velha, viver como pagãos, né? Porque uma vez que a pessoa conhece a Jesus, uma vez que a pessoa tem uma experiência pessoal com Deus, né, essa pessoa não pode ser mais a mesma. Mesmo se ela voltar a cair no pecado, mesmo se ela sair do caminho, né, se ela andar por caminhos tortos, mesmo se ela uma vez ela conheceu esse Jesus e ela não pode esquecer. Né? Ela não pode viver na ignorância de achar que tudo aquilo que ela viveu vai ser apagado, né? Então a gente precisa vigiar, né, despertar mesmo para essa vontade de Deus na nossa vida, né? E cada vez mais é o Espírito Santo que vem santificando a nossa vida. Se a gente não se atentar a isso e não botar a nossa vida nas mãos do Espírito Santo para que
a vontade de Deus prevaleça, a gente vai cair, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Então, Lene, você falando sobre isso, hoje também a palavra fala que a vontade de Deus é que a gente viva como consagrado. Marcinho, segura aí, eu vou fechar e vou entrar de novo, porque vai dar 1 hora, senão a gente vai perder. Peraí, é salvar, tá? Ô, gente, pessoal, é pra voltar, tá? Quem volta tá aí, tá, volta, pessoal, tá? Acabou, não. Só vai dar vou sair aqui para entrar de novo.